Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desejo que a graça e a paz de Cristo permaneça em nossos corações. Palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, a partir do primeiro versículo até o 7º, para a nossa reflexão na palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, os primeiros 7 versículos. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai-te para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia a água da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Amém. Pode sentar, meus irmãos, irmãs, estejam à vontade. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para refletirmos aqui na palavra do Senhor nosso Deus. É um texto muito conhecido, talvez bastante pregado, né, em muitos lugares. Talvez você já tenha ouvido pregações desse texto, mas que, como diz a própria palavra de Deus, ela se renova, né, e traz sempre uma novidade para a nossa vida, para que a gente possa ser alimentado pela palavra de Deus e assim desfrutarmos desta grande bênção do Senhor. Um pequeno sinal, um grande milagre. Amém? É sobre isso que nós vamos pensar nessa noite, sobre esse texto aí, sobre esse tema que nós acabamos de falar e ler aqui, e está ligado a um contexto anterior, mais amplo, e também o posterior, porque é um contexto que pega vários ângulos para que a mensagem possa ser completada, né? Desse capítulo 17 aqui, porque é o que aconteceu aí, trazendo consequências do que se vivia antes do capítulo 17, e depois mostra o desfecho lá pelo capítulo 18 de toda essa história que acontece aqui nesse capítulo, e vai mostrar para a gente os motivos pelos quais passaram por 3 anos e meio de uma grande seca na terra de Israel, e não chovia naquele lugar durante 18 meses. 3 anos e 6 meses, né? Não é 1 ano e meio, são 3 anos e meio. E aí a gente começa a pensar, né? Hoje eu ainda estava analisando e estava pensando, né? A gente fica às vezes aqui no Acre, ali em Rondônia, em outros estados também aqui no Brasil. Você fica aí 3, 4 meses sem chuva, e às vezes não vai nem isso tudo, né? De tempo, a gente já fica sofrendo, né? Com muita, a seca que é grande, a falta de água para abastecer as barragens que alimentam as residências, né? A secura do tempo que avança e as pessoas sofrem muito, né? Dá muito problema de garganta, dá muita gripe, traz consequências, né, para a nossa respiração, são as queimadas que acontecem e a gente já sofre. Eu estava pensando, imaginando assim, 3 anos e meio sem chuva, e ele olha para o rei e fala assim: nem chuva e nem orvalho acontecerá neste lugar, segundo a minha palavra. Nem de manhã cedo ele ia amanhecer aquele terreninho molhado assim, com o orvalho da noite, que às vezes a gente ainda tem aqui, né, no nosso tempo, um orvalho que cai, uma madrugada que refresca. Ele fala: nem chuva, nem orvalho vai acontecer durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. E o texto vai mostrar para a gente que tudo isso acontece
exatamente motivado pela desobediência e pela maldade do coração de um rei chamado Acabe. A Bíblia diz que Acabe, ele foi um dos piores reis que Israel já teve. Inclusive diz que antes dele não existiu nenhum, e ele foi o sétimo. Antes dele não existiu nenhum rei que fosse pior do que ele, que trouxesse mais consequências ruins para o povo de Israel do que Acabe. Então a Bíblia menciona isso para a gente, só para a gente poder entender como era o coração desse homem, que ele era um dos piores, ele foi um dos piores reis de Israel, né? Que ele ficou altares a deuses estranhos, que criou adoração a outros ídolos, para que as pessoas pudessem adorar, pudessem estar ali servindo a outros ídolos, idolatrando a outros ídolos, né? Na verdade. E por fim, ele ainda se casou com uma mulher chamada Jezabel, né? E Jezabel era uma mulher da linhagem dos filhos de Sidom, que era um povo religiosamente depravado, com todo tipo de pecado moral, de prostituição e de tudo que você possa imaginar de decadência havia na linhagem deste povo, de onde vinha Jezabel, e é a mulher que ele escolhe para se casar. Inclusive, algo que era proibido por Deus. E aí o texto vai mostrar para a gente que tudo isso está acontecendo pelas consequências desses pecados aí, deste rei, ou deste ruim, né, rei que Israel teve. E essas práticas, elas foram inseridas na comunidade de Israel, foram inseridas dentro do povo, e muitas pessoas estavam já também fazendo isso, porque o rei havia trazido essas coisas para dentro de Israel, de forma tal que até o altar para Baal foi construído. Um altar para adoração no nome de um Deus, né? Um Deus com D minúsculo, chamado Baal, foi construído para adoração, de forma que irritou tanto a Deus, a ponto de Deus mandar algo que fizesse toda aquela nação sofrer por causa daquela ousadia, daquela maldade do coração daquele homem. Porque Israel deveria adorar única e exclusivamente ao Deus Criador do céu e da terra, o Deus com D maiúsculo, o Deus que tem poder de criar, que tem poder de fazer, que tem poder de desfazer quando Ele quiser. E aí, é nesse contexto aqui de maldade, de pecado, de idolatria que está acontecendo, é que Elias, ele entra em cena, que aparece nesse contexto aqui, o profeta de Deus, e que profetiza contra o rei Acabe. Ele chega e ele traz a mensagem de Deus contra o rei e contra todo o seu sistema maligno que havia sido criado. Ele chega para avisar para ele, para trazer mensagem para ele, para contar para ele, né? Porque era culto a vários deuses. Tinha uma deusa chamada Azerá, por exemplo, que ela era tida na crença deles como a mãe da fertilidade, do amor e da guerra. Dizia, só por causa de Baal e de Azerá que nós somos prósperos, que chove na terra, que produz mantimentos, que acontecem coisas maravilhosas, porque nós temos esses deuses aqui, o altar a eles, e ela era tida assim como essa deusa aí da fertilidade, do amor e da guerra. Então Deus, através de Elias, ele fala assim: eu preciso acabar com essa crença falsa. Eu preciso exterminar com este pensamento errôneo de que esses ídolos têm algum poder. Ele usa o seu profeta, ele usa o seu homem para prever uma seca de 3 anos e meio. E sabe o que ia acontecer com tudo isso? As plantações iriam secar, os pastos iriam acabar, e eles que eram praticamente uma comunidade agrícola e agropecuária, começam a ver as coisas se acabando, a
plantação secando, o gado morrendo de sede, a ponto de um tempo ele falar assim, acaba de dizer, olha, vamos por aí, procure algum lugar, se acha um pouquinho de água para trazer aqui, para alimentarmos ainda um pouco do que nos resta, porque não tinham como fazer nada. Então o que Deus queria exatamente com isso, era mostrar que esta deusa da fertilidade, ela não tinha nem o poder de Deus, e este Baal não era Deus, e com isso então, ele acabaria com essa credibilidade, acabaria de vez, de uma vez por todas, com a credibilidade desses falsos deuses que ali existiam, e o poder do Deus Todo-Poderoso, o poder do Deus Criador do céu e da terra, ele ia ser manifesto no meio daquele povo, para que eles pudessem contemplar e ver e dizer, só o Senhor é Deus. Amém. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eles precisavam ver, precisavam entender o que Deus tem feito no meio deles. Então Elias, ele faz a profecia da grande seca, ele anuncia aquilo ali para o rei Acabe, e aí Deus fala assim, agora Elias, você sai fora daqui, vai embora, vai lá para o lado do ribeiro Querite, e lá você entra na caverna, você fica lá escondido, porque vão querer te matar. E aí você vai para lá e fica tranquilo, porque eu vou alimentar você lá. Glória a Deus. Enquanto muitos pereciam com uma seca, com a fome, com a dificuldade, né? Elias fica lá por um bom tempo e Deus está alimentando ele. Deus fala, olha, eu vou te alimentar, eu vou mandar aí uns pássaros que vão lá voando por cima, aí uns porcos, e vão te levar pão e carne de manhã, e vão te levar pão e carne à noite para você comer, e você vai beber a água do riacho, vai ficar saciado e vai poder viver. Glória a Deus. Amém. Nosso Deus é um Deus estratégico, né? Tudo que Ele vai fazer, Ele sabe o que vai fazer, Ele faz tudo na hora certa e do jeito certo. Ele fala, você vai para lá, mas você não vai correr, você não vai ficar lá isolado totalmente, e eu vou alimentar você, e Deus alimenta ele. Eu não sei como acontecia, mas eu sei que de manhã os corvos levavam comida para ele, pão e carne, alimento bom, né? Para passar o dia. E quando era de tarde, de novo, uma janta lá, pão e carne, e Elias se alimentava e bebia do riacho do Querite, e ficou ali por vários dias, até que chegou o momento que o riacho secou. Talvez se fosse uma pessoa sem fé, dizer agora está complicado, né? Porque eu estava aqui, tinha água no riacho, o riacho agora secou, porque não tem mais fonte jorrando. Israel está em seca, está uma seca tremenda que foi eu mesmo que profetizei. E agora o que vai acontecer comigo? E aí Deus chega lá e fala assim, Elias, sai daqui agora e vai para Sarepta, e lá eu vou ordenar que uma viúva te sustente. E ele caminha a sua jornada, vai para Sarepta, encontra lá a viúva, que vocês já conhecem a história dela, e ele é alimentado ali por ela, ele recebe a bênção, Deus é sustentado ali por aquela viúva na cidade de Sarepta, onde Deus está mostrando o seu grande poder para ele, e mostrando para mim e para você, irmãos, que Deus cuida daqueles que são seus. Amém. Deus, Ele cuida dos seus, Ele não deixa o seu povo à mercê do tempo, não. Enquanto muitas pessoas ficam por aí esperando que as coisas aconteçam, Deus está cuidando da gente, de uma forma ou de outra, talvez de uma maneira inesperada, como você nem imaginava que iria acontecer. Quando você pensa que não, olha lá o milagre de Deus na sua vida. Glória a Deus. Quando Elias nem pensava que iria acontecer, Deus está lá dando provisão para ele, Deus está resolvendo o problema dele, Deus está cuidando dele em todos os momentos, irmãos, porque Deus cuida daqueles que são fiéis, daqueles que amam a Ele, daqueles que gostam de estar na presença dEle, daqueles que servem Ele todo o seu coração. Então Deus cuida, Deus zela para que a gente continue falando dEle, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Ainda que você ou eu, a gente encontre dificuldades, problemas às vezes para pregar o Evangelho, muitas vezes encontramos barreiras que tentam nos impedir, mas o
poder de Deus é conosco. Não tenha medo. Continue falando desse Deus glorioso. Continue anunciando aquilo que Deus tem colocado no seu coração, na sua vida, que Ele vai continuar cuidando de você. Ouvi uma frase uma vez que dizia assim: enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Amém? Às vezes a gente quer cuidar da nossa vida, né? Olha, esse ano eu quero cuidar da minha vida. Eu não quero cargo da igreja, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo, eu quero cuidar da minha vida. Mas quando você deixa Deus cuidar da sua vida, Ele cuida melhor. Quando a gente cuida das coisas de Deus, quando a gente cuida daquilo que Deus tem colocado em nossa mão, Ele cuida de nós, da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, da provisão no dia a dia. Deus cuida de você. Amém. Acredite nisso, espere nele, né? E nessa confiança aí de Elias, nesse Deus poderoso, em obediência à palavra de Deus. Nós vamos ver depois aqui já no capítulo 18 que Elias, depois de tudo isso, passamos 3 anos e meio da grande seca, ordenado por Deus agora, ele reaparece para Acabe para ter uma conversa com ele. Ele reaparece, mas ele não simplesmente chega timidamente, né? Até tinha lá um dos servos de Acabe que, quando Elias fala com ele, ele fala assim: olha, que isso? Você quer que eu seja morto? Vou lá falar com o rei que você está aqui. Daqui a pouco o Espírito te leva para outro lugar e chegar, você não está aqui, eu vou morrer, né? Ele fala: não, hoje eu vou falar com Acabe porque eu tenho um recado de Deus para ele. E ele chega lá, ele começa a conversar com Acabe e fala assim: eu quero que manda reunir lá no Monte Carmelo todos os profetas de Baal, os profetas de Azerá, todos esses profetas dos falsos deuses que existem aqui em Israel. Manda reunir todo mundo lá no Monte Carmelo, porque hoje eu tenho uma proposta para vocês. E ele chama para ele a responsabilidade, porque sabe que Deus está com ele, né? Ele tem certeza de que o Deus verdadeiro é o Deus do céu, e que fora dele não há Deus, e que além dele não existe outro, nem maior nem menor, porque ele é o único Deus. E aí ele manda reunir todos esses profetas ali no cume do Monte Carmelo, e quando chega ele faz a proposta, aquela uma lá, né? O Deus que respondeu por fogo é Deus, e os profetas de Baal ficam lá e não conseguem resposta de Baal. E depois, quando Elias chega, ele fala com Deus, ele ora, o Senhor manda a resposta do fogo lá naquele lugar, que mostra que ele é o Deus Todo-Poderoso, e acontecem coisas maravilhosas naquele lugar. E quando chega lá no capítulo 18, versículo 41 desse texto, nós vamos encontrar Elias, então agora avisando para Acabe, falando assim: ó, rei, você lembra que eu te falei que eram 3 anos e meio que iriam ficar sem chuva, nem orvalho aconteceria na terra de Israel? Imagina que Acabe deve ter lembrado, ou pelo menos puxado da memória, né? Já faziam 3 anos e meio, né? Que tinha acontecido tudo aquilo. E aí Elias vira para ele e fala assim: ó, agora acabou o tempo da seca, porque segundo a minha palavra, Deus vai mandar chuva sobre a terra. Deus vai fazer descer chuva sobre a terra para molhar, para regar, para fazer brotar, para mostrar que Ele sim é o Deus Todo-Poderoso. E Elias, ele está ali junto com Acabe naquele momento, mostrando para ele o grande poder de Deus, anuncia a grande chuva, né? E ele vai olhar e vai dizer assim: eu já ouço, Acabe, um ruído e trovões de uma grande chuva que vem. Imagina que Acabe não ouvia nada. Céu limpo, sol brilhante, nada aparentemente estava acontecendo naquele lugar. Imagino eu que Acabe não conseguia ouvir e nem saber de som nenhum que estava acontecendo, mas ele diz: eu ouço já um barulho de uma grande chuva. Mas mesmo assim, ele deu ouvido à voz do profeta e Deus que falava com ele. Ele para ouvir o que Elias está falando. No momento então em que Elias está no cume do Monte Carmelo, lá no alto do monte, ele manda o seu servo olhar assim: vai lá, olha para o lado do mar e me diz se você vê alguma coisa. Abaixa o seu rosto sobre os seus joelhos, lá sentado no monte, e lá ele fica.
E aí diz que o servo dele vai lá, olha para o lado do mar e fala: não vejo nada, Senhor. Ele fala: vai lá e olha de novo. E ele vai e olha de novo: não estou vendo nada, Senhor. Ele fala: volta lá e faz isso 7 vezes. E diz que quando chega na 7ª vez, na última vez que ele vai lá olhar naquele lugar, ele fala assim: Senhor, eu não vejo nada a não ser uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Irmãos, eu fico imaginando que quase ele não tinha visto nada. Ele não consegue nem descrever o que ele viu. A única coisa que ele consegue dizer é assim: parece que é uma pequena nuvem, é tão pequenininha que parece o tamanho da palma da mão de um homem. E Elias olha para ele e fala assim: pois este é o sinal do milagre de Deus. Aleluia! Este é o milagre da resposta de Deus. É uma nuvem pequena, é um sinal pequeno, mas o milagre será grande. Aleluia, Jesus. Irmãos, essa história aqui, ela traz para a gente assim, um ensinamento tremendo e maravilhoso, como nós podemos confiar no nosso Deus, acreditar nele, esperar nele, né? Porque ela mostra para a gente que só Deus tem todo o poder. E Elias, em nenhum momento ele desconfiou de Deus. Em nenhum momento Elias ele desacredita de Deus. No momento que Deus mandou ele silenciar e se esconder, ele foi e se escondeu. No momento em que Deus mandou ele ir lá e falar, ele foi e falou. Quando Deus mandou profetizar da chuva, ele vai lá e profetiza de uma grande chuva, porque Deus estava com ele. Porque pelos ouvidos da fé ele podia ouvir o ruído de uma grande chuva que já estava chegando, enquanto os outros não podiam ouvir e nem sabiam que nada estava acontecendo, que nada estava acontecendo naquele lugar. Mas ele, pelos olhos da fé, pelos ouvidos da fé, pela crença em Deus, ele sabia que podia acreditar neste Deus todo-poderoso. Quando ele previu a grande seca de aproximadamente 3 anos e meio, Deus falou com ele no seu coração e disse: não vai chover. E ele fez toda a palavra de Deus que não ia chover, que tudo pereceu na terra de Israel, que todas as plantações morreram, que as pessoas sofreram por causa daquilo do sol e da secura, trazendo grande tristeza para aquele tempo, para aquelas pessoas, para o momento em que eles viviam. Mas quando Deus fala assim, profetiza e diz que agora vai acontecer a chuva, bastou um pequeno sinal, bastou uma pequena amostra de Deus, bastou Deus simplesmente dar um sinalzinho, ainda que pequenininho, que para aquele jovem era como se fosse um pequenino sinal, para ele era a resposta grande de Deus na sua vida. O homem de Deus, ele acredita no sinal de Deus. Ele acredita que quando Deus fala, as coisas se cumprem. Para as mulheres de Deus, as pessoas que são de Deus, elas acreditam na promessa de Deus. E Jesus, ele prometeu que ia para o céu, um dia voltaria para nos buscar. E diz também que iria acontecer muitos sinais, muitas coisas iriam acontecer na natureza, na vida, no dia a dia. E isso eram sinais, eram prenúncios de que ele estava prestes a voltar. E o povo de Deus acredita no sinal. E os sinais estão se cumprindo, e as coisas estão acontecendo a cada dia, e a gente pode continuar confiante neste Deus maravilhoso, porque Ele não nos deixa ficar confundidos. Ele não deixa a gente ficar desamparado em nenhum momento quando você falar da palavra de Deus, quando você anunciar o Evangelho dele. Ainda que tenha que enfrentar oposições, ainda que tenha que enfrentar desafios, adversidades por causa da fé em falar da palavra de Deus, mas faça como Elias, acredite, vá em frente, siga o seu caminho, falando de Deus, permanecendo firme no caminho dele, porque você verá grandes milagres de Deus. Porque nós iremos contemplar ainda grandes milagres de Deus em nossa vida. E um dia, sabe o que é que nós vamos contemplar? Muito maior e mais glorioso do que todos esses milagres, a volta de Jesus a este mundo para nos buscar. Amém. Grande retorno do Senhor nosso Deus, que será visível a todos os olhos, e que todos aqueles que confiarem
confiaram, que esperaram, ainda que tenham dormido no Senhor, serão ressuscitados e subirão para o céu, para viver com Ele 1000 anos, e depois voltarão para viver na nova terra, a vida eterna. Acredite, querido irmão e querida irmã, vale a pena confiar em Deus, acreditar no Senhor, esperar nele, porque quem espera no Senhor nunca fica sem uma resposta de Deus. Amém? Você pode se colocar em pé, por favor? Vamos cantar um louvor? Pastor Liderei, por favor, venha cantar um louvor com a igreja. Vamos adorar a Deus com um cântico. Em seguida estaremos orando a Deus, falando com o Senhor, conversando com Ele, ouvindo aqui também sobre o jardim de oração. A diaconisa estará trazendo para a gente uma palavra aqui sobre este momento. Nós devemos agora adorar a Deus com este cântico aí e continuar confiantes no nosso Deus Todo-Poderoso.